O Bitcoin começou 2021 valendo pouco mais de 150 mil reais. E hoje, no começo de maio, ele já vale mais do que o dobro disso. Mas será que o Bitcoin pode chegar a, por exemplo, mais de 1 milhão de reais ainda em 2021? Eu sou David Guedes, economista e educador financeiro, e esse é o canal A Ótica do Dinheiro. Se você ainda não está inscrito no canal, já vou te convidar para fazer a sua inscrição e ativar o sino das notificações para receber os avisos de quando tem vídeo novo aqui no canal. Eu falo aqui no canal sobre investimentos, finanças, economia e tudo mais que tem a ver com esses temas. Bom, você viu que eu falei no começo do vídeo que o Bitcoin começou 2021 sendo negociado a aproximadamente 150 mil reais. Hoje está custando em torno de 300 mil reais. E se a gente pegar um tempo que parece muito distante, mas é bem recente, 2 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, o Bitcoin estava na casa dos 12 mil reais lá em 2019. E essas altas expressivas do Bitcoin são oriundas de muita volatilidade. Então quem já está no Bitcoin há um bom tempo, quem já está comprado em Bitcoin e carrega talvez por alguns anos, já sabe exatamente como é que funciona. O Bitcoin ele sobe muito forte, mas ele também pode cair muito forte em dados momentos. Por isso, é um ativo que demanda muito cuidado, justamente por conta dessa volatilidade, porque um dia, por exemplo, você pode investir R$1.000 e logo no dia seguinte ter só R$700, assim como pode também ter R$1.300. Então tudo é muito volátil e em muito pouco tempo o Bitcoin pode tanto cair quanto subir de uma maneira muito expressiva, muito forte. Portanto, diga-se de passagem, ele é considerado um ativo de risco. Por isso, eu vou fazer o primeiro alerta aqui, se é que você ainda não conhece tão bem assim o Bitcoin, para que você não vá com muita sede ao pote, não pegue todo o seu dinheiro e coloque lá, por exemplo. O ideal é que você comece aos poucos se você quer se expor ao Bitcoin, à medida que também conhece sobre esse tipo de ativo, conhece todo o fundamento que tem por trás dele e que esses fundamentos e essa exposição, ou seja, esse investimento passa a fazer um pouco mais de sentido para você. Se for o caso, você separa lá uma parte do seu capital, uma parte do seu patrimônio investido pro Bitcoin, sendo que o percentual ideal depende muito do perfil de cada um, mas geralmente não passa de 10% do total investido. Bom, dito isso, vamos tentar entender um pouquinho os fundamentos por trás de afirmações como a afirmação do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, um dos mais famosos livros e um dos mais importantes desse universo de investimentos e tido como muitos, como o principal livro para iniciantes no mercado financeiro. E ele, Robert Kiyosaki, afirma, não no livro, é uma afirmação mais recente, que em 5 anos o Bitcoin deve atingir $1 milhão. E só para ter uma ideia, se a gente for converter para reais aqui, nós vamos chegar num número de aproximadamente 5,5 milhões de reais em 5 anos. É isso que o Robert Kiyosaki está afirmando que o Bitcoin deve valer dentro desse período. Bom, mas beleza, o Kiyosaki está falando que o Bitcoin deve atingir esse patamar em 5 anos. Mas será que para 2021 o Bitcoin anda bastante ainda? Será que ele sobe bastante a ponto de atingir em reais 1 milhão? Apesar desse número parecer muito distante, se o Bitcoin subir um pouco mais do que ele subiu de janeiro a abril de 2021, isso em meses, proporcionalmente o Bitcoin pode sim atingir $1 milhão ainda em 2021. Para isso acontecer, ele precisaria subir cerca de 250% do patamar atual até o final do ano. Só que, convenhamos, é bastante difícil que um ativo que já se valorizou muito nos últimos meses siga subindo mais ou menos nessa mesma proporção ainda por uns bons meses. E para ficar mais fácil de entender, eu vou referenciar tudo aqui em fundamentos, até porque se eu disser que especulativamente ele pode subir, isso tudo é achismo, né? Assim como especulativamente ele pode subir muito, ele pode cair muito também e pode acontecer qualquer coisa na especulação, né? A minha ideia não é jogar cara ou coroa aqui para te mostrar alguma coisa com base na sorte, com base no eu acho, mas sim com base em fundamentos de fato, para que você possa entender quais os fundamentos podem sustentar a continuação de uma alta do Bitcoin. E mesmo sendo muito difícil a gente entender o que já está no preço e o que não está no preço ainda do Bitcoin, quando a gente consegue compreender as proporções que o Bitcoin já tomou e aquilo que ele ainda tem por tomar, o quão popular ele ainda pode se tornar, quantos outros grandes e pequenos investidores podem acreditar no Bitcoin e o quão confiável o Bitcoin passa a ser conforme vai passando o tempo, já que ele tem mais de uma década também de história e muito mais pessoas confiam no Bitcoin
ano após ano, conforme vai passando o tempo. É isso que a gente consegue observar e é isso, dentre outras coisas, que eu vou te mostrar aqui com dados. Bom, então olha só que interessante. O total do estoque de ouro no mundo hoje equivale a cerca de 7 trilhões de dólares. Para quem não sabe, o Bitcoin ele é muito associado ao ouro pelas características do ouro, né? O Bitcoin é chamado inclusive de ouro digital. E dentre essas características, uma das que mais chama atenção é o fato do Bitcoin ser finito, assim como o ouro. E em se tratando de bens de valor, bens de troca, né, como se fossem moedas, o ouro também é uma espécie de moeda de troca, assim como o Bitcoin e como outras moedas, moedas fiduciárias, moedas comuns. Porém, as moedas fiduciárias, elas não têm lastro, não são finitas, elas podem ser impressas pelos governos e, por consequência da muita oferta, elas podem perder valor, e o mesmo não pode acontecer com o Bitcoin e com o ouro, já que esses ativos não podem simplesmente ser criados a qualquer custo, eles têm um limite. E só para você ter uma ideia, se a gente pegasse todo o ouro do mundo e transformasse num grande cubo, ele ocuparia menos da metade de um estádio de futebol. Já o Bitcoin, assim como o ouro, segue sendo minerado, mas o Bitcoin tem um limite de 21 milhões de Bitcoins. Esse é o máximo de produção da criptomoeda, que pode sim receber boa parte dessa migração, ou quem sabe até num futuro, a totalidade da migração do ouro para o Bitcoin como reserva de valor. Não é que o ouro vai parar de ter a sua função como joia, por exemplo, mas sim que o Bitcoin pode tomar essa função de reserva de valor que o ouro tem hoje. E traçando um paralelo aqui, eu trago um estudo do Fernando Urich, que aponta que se houvesse uma migração total do ouro para o Bitcoin, hoje uma unidade de Bitcoin valeria aproximadamente 415 mil dólares. E o fato é que essa migração, além de já estar acontecendo, tende a aumentar bastante nos próximos anos. Eu mesmo tenho mais Bitcoins na minha carteira hoje para essa mesma função do que ouro. Outro fato que a gente precisa agregar à tese é que grandes empresas passaram a aderir ao Bitcoin recentemente. E isso faz com que o preço do Bitcoin suba não só pelas movimentações dessas empresas, que podem ser multimilionárias ou quem sabe até bilionárias, mas também porque elas passam a dar força ao movimento de adesão do Bitcoin, ajudando outras pessoas a confiarem mais na criptomoeda. E se mais pessoas se interessam, mais empresas se interessam, mais grandes investidores se interessam pelo Bitcoin, você certamente já sabe o que acontece com o preço, né? Alguns exemplos recentes de grandes investidores e empresas que falaram serem favoráveis ao Bitcoin são do próprio Robert Kiyosaki, já citado aqui no vídeo, Ray Dalio, JP Morgan, PayPal, a Tesla e a própria figura do Elon Musk por trás da Tesla. Aliás, esse faz campanha não só pelo Bitcoin, como para outras criptomoedas aí, né? Outros fatores que já colaboraram bastante para o aumento do Bitcoin e podem continuar colaborando são a própria emissão em massa de moeda, porque o Bitcoin não deixa de ser, por ser um bem finito, uma aposta contra o dólar, por exemplo, e se o mundo passar por uma inflação um pouco mais elevada, o Bitcoin tem capacidade de absorver boa parte disso, ou seja, o valor que a moeda fiduciária perde, o Bitcoin ganha. E um outro fator que a gente precisa ficar de olho também, que ajuda o Bitcoin a se apreciar bastante, são as halvings, que são reduções nas recompensas das minerações dos Bitcoins e, em resumo, desaceleram a produção do Bitcoin. E nas outras vezes que isso aconteceu, um pouco mais de um ano das halvings, o Bitcoin se apreciou mais de 8.000% na primeira vez e quase 3.000% na segunda vez. Outro ponto que embasa a alta do Bitcoin é que, se o Bitcoin já serve como proteção para uma desvalorização do dólar, que é uma moeda forte, imagine você em relação a outros países que têm moeda fraca, como o exemplo do Brasil, onde o real é uma moeda muito mais vulnerável, muito mais frágil, e o brasileiro, inclusive, já compra o próprio dólar para se proteger. Agora imagina você se não é uma boa ideia comprar Bitcoin para se proteger, já que ele serve de proteção contra moedas a nível global. Bom, mas David, você acha mesmo que o Bitcoin vai chegar a R$1 milhão até o final de 2021? Eu já vou responder isso, mas antes não esquece de deixar o like aqui no vídeo se você está gostando, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, porque isso é muito, muito importante para o crescimento do canal e dessa forma você participa e sem pagar nada. Bom, agora que você já deixou o like, eu vou ser simples e direto. Eu acredito sim que o Bitcoin vai chegar a R$1 milhão, porém eu prefiro não assumir o compromisso de dizer que o Bitcoin vai chegar a R$1 milhão até o final de 2021, até porque eu não tenho bola de cristal para descobrir isso. Mas apesar de acreditar que ele tem potencial por tudo isso aqui que eu falei, de chegar a R$1 milhão ainda em 2021, eu acredito que isso leve um pouco mais de tempo, apesar de acreditar sim numa alta bastante expressiva
ainda em 2021 para o Bitcoin. E para finalizar, eu quero deixar uma dica aqui para você. Não se prenda a datas. Eu estou respondendo sobre 2021 nesse vídeo porque é uma pergunta que eu recebo muito. E uma coisa que eu noto é que as pessoas se ligam a algumas datas. Por exemplo, será que até data tal chega em determinado valor? Só que no final das contas a coisa toda é muito mais leve do que isso. Você não está competindo contra datas. Você está simplesmente investindo para proteger e aumentar o seu patrimônio. Então foco nisso e foco no longo prazo, porque eu tenho certeza que buscando conhecimento você vai investir certo, vai investir bem e vai conseguir sim aumentar o seu patrimônio. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.